talvez você não esteja tendo o resultado que você quer com o seu posicionamento no digital, com a sua produção de conteúdo, com a sua presença, porque você tá esquecendo de vender. Já parou pra pensar nisso? Deixa eu te explicar. Muita gente chega até mim extremamente frustrado, sabe? Porque tá produzindo conteúdo, tá fazendo o que precisa fazer, mas não consegue efetivamente levar o cliente, levar o paciente pra dentro do WhatsApp, pra dentro do CRM, enfim, pra seguir esse processo de compra. E o que acontece muitas vezes é que a gente esquece de vender. Esquece de vender porque talvez tenha alguma questão de, eu não quero ser chato, eu não quero ficar produzindo conteúdo pra tentar empurrar o meu produto pras pessoas, eu não quero, eu não quero criar essa atmosfera ao redor da minha produção de conteúdo, ao redor do meu negócio. E aí, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque você não precisa ser chato, ser insuportável, ser aquela pessoa, que fica pressionando, com aquelas técnicas de marketing bem antiga, pra conseguir vender o seu serviço. Mas também você não vai conseguir vender mais, você não vai conseguir fazer com que mais pessoas entrem em contato contigo se tu deixar de fazer o que precisa ser feito. Se você deixar de oferecer o seu produto, se você deixar de falar pra ela que você é a opção também, que além de ser uma autoridade, além de estar ali produzindo conteúdo pro bem dela, você também oferece serviços e serviços esses que podem ajudar muito mais essa pessoa que já tá se beneficiando com o seu conteúdo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre estratégias pra fazer esse direcionamento sem ser chato. E vamos falar também sobre algumas coisas a mais que a gente precisa entender quando a gente quer ter resultado com a produção de conteúdo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Lia, eu sou fundadora da Conteúdo e Tal, e a gente tá aqui toda semana no YouTube falando sobre estratégia de posicionamento, de conteúdo e de tráfego pago, justamente pra simplificar a sua jornada aqui no digital. Semanalmente a gente tá aqui, mas a gente tá diariamente no Instagram. Então, se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, acompanha a gente e acompanha também pelo Instagram. Se você chegou aqui do YouTube, vai pra lá, ao seguir, me manda uma mensagem pra gente ficar em contato lá também, porque eu vou adorar saber que você veio daqui. E deixa eu te falar, hoje a gente oferece estratégias de posicionamento e de branding, mentorias pra quem quer se posicionar no digital, mas precisa de um acompanhamento mais próximo e gestão de tráfego pago, pra você que já entendeu um pouco mais desse mundo e sabe que precisa desse impulso dos anúncios pra conseguir mais resultado. Então, se você precisar de alguns desses serviços e quiser saber mais sobre a nossa forma de trabalhar, fala com a gente aqui pelos links que estão ali embaixo. Tem um formulário, você preenche, a gente entra em contato bem rapidinho com você pra entender mais o seu contexto, beleza? E agora que eu já me apresentei, já apresentei um pouquinho mais do que a gente faz, vamos falar de vender? Vender mesmo? Por mais que muitas vezes o medo trave a gente, se a gente não falar um pouco mais do que a gente faz, se a gente não explicar quais são as nossas entregas, se a gente não lembrar a pessoa que a pessoa pode comprar da gente o nosso serviço, o nosso produto, a gente não vai conseguir vender. E aí todo esse esforço que a gente tem de estar presente, de produzir conteúdo, de fazer os investimentos necessários que a produção de conteúdo pede, tanto de dinheiro quanto de tempo, a gente vai estar desperdiçando bastante recurso. E não é esse o nosso objetivo. Além disso, a gente sabe que a frustração chega sempre que a gente tá produzindo bastante, que a gente tá empenhado em alguma coisa e não tem resultado. Então vamos pensar em pequenos tópicos, pequenas questões que podem te ajudar muitíssimo a direcionar esse cliente, a fazer valer todo esse esforço que você tem, mas que provavelmente não tá acontecendo aí, tá? Então quando a gente esquece de vender, tem coisas muito básicas que a gente pode fazer e eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente, eu e a minha colinha. Primeira coisa, a produção de conteúdo precisa ter conteúdos pensados pra venda. Que tipo de conteúdos são esses? São conteúdos que lembram a pessoa, literalmente, que você tem esses serviços, que ela pode entrar em contato com você. E aí você pode começar, por exemplo, com conteúdos que trazem uma dor do seu cliente, algo que incomoda, algo que chega bastante pra você, que as pessoas querem resolver, você desenvolve e a conclusão lógica precisa ser o seu serviço e o seu produto. Esse é um ponto. Outra forma de fazer é literalmente fazer um post explicando o que você faz, quais são as entregas e como entrar em contato com você. Existem diversas formas de fazer esse tipo de conteúdo e o nosso objetivo aqui não é explorar todas elas, mas é te lembrar que dentro da sua produção de conteúdo, além de ser uma autoridade, além de falar sobre assuntos, além de resolver dores, resolver problemas, além de abrir as caixinhas pra estar sempre em contato com as pessoas, você precisa fazer conteúdos que lembram que você tá ali vendendo e que falam um pouco mais sobre o seu produto, que explicam o que você faz e que mostrem todos os diferenciais que você tem, que eu tenho certeza que você tem. Então a gente precisa colocar isso dentro do nosso calendário, tá? E aí aqui já começam as objeções. Mas vai ser chato. Mas não sei o quê. Mas aí eu vou trazer venda pro meu conteúdo? Sim, porque o nosso objetivo é trazer mais pessoas pra dentro da sua empresa, não é ser só um criador de conteúdo, e até os criadores de conteúdo vendem as coisas hoje em dia. Então a gente precisa ter esse processo. E lembra que você tá sempre trazendo uma solução. Eu aprendi isso com uma mentora de negócios. Você tá sempre trazendo uma solução quando você vende alguma coisa. As pessoas elas precisam daquilo que você tá oferecendo. Então, cara, que legal que você pode oferecer isso pra elas. Não precisa ser de uma forma muito persuasiva, muito agressiva. Você tá ali, você tá falando sobre o que você quer, você tá falando sobre o que você sabe, você tá falando sobre aquilo que você tá desenvolvendo, que você sabe que tem qualidade. Então, é muito legal dar a oportunidade pra essa pessoa resolver o problema dela com você. E se ela não quiser, aí tudo bem. Mas você não tá sendo uma má pessoa, sendo uma pior pessoa por conta disso, sabe? Fazer as CTAs e trazer
a venda para o universo do seu conteúdo é também valorizar o seu tempo e valorizar o seu esforço. Outra coisa que é muito interessante da gente fazer para trazer a venda para a produção de conteúdo é falar sobre o seu produto e sobre o seu serviço de forma descontraída nos stories. Como assim? Você traz, de novo, traz alguma dor, traz alguma questão, abre uma caixinha de perguntas, traz assuntos gerais, pega das suas linhas editoriais, dos seus temas principais de conteúdo e começa a desenvolver, começa a falar com essas pessoas. E para falar não precisa ser um roteiro, um script, não precisa ser nada muito elaborado. Você pode simplesmente falar um pouco mais sobre como foi sua última consulta, dentro, óbvio, dos limites da ética, falar um pouco mais sobre como foi a última entrega do seu produto, falar qual que é o desenvolvimento do seu produto, fala um pouco mais, traz essa curiosidade, traz esses bastidores para as pessoas, que é uma das coisas que a gente mais gosta de ver hoje na rede social, e traz isso com verdade. Daí a gente se afasta total e completamente daquela lógica ansiosa e de pressão, que é vender naturalmente, aquilo que a gente tem na cabeça. A gente traz isso para um contexto mais de conversa, para uma explicação, com uma coisa bem mais tranquila. E assim as pessoas também vão lembrando que elas podem comprar de você. Lembra? É sempre muito importante que as pessoas lembrem que elas podem comprar de você. Outra questão muito importante que às vezes a gente subestima e esquece é trazer a CTA para os seus conteúdos. Ou seja, quando você tá ali falando com alguém nos stories ou quando você tá fazendo uma legenda no seu conteúdo, você precisa trazer uma CTA. O que é uma CTA? É uma chamada para ação. O que você quer que a pessoa faça a partir disso? Você quer, por exemplo, que ela curta, que ela comente, que ela compartilhe, que é o que a gente vê geralmente? Pode ser, mas você também pode direcionar pro link da bio. Você também pode fazer uma automação com o ManyChat, por exemplo, aquelas de comente tal palavra para receber alguma coisa na DM, e aí você encurta o caminho dessa pessoa, aproxima ela do seu processo comercial. Aqui entram algumas estratégias de aquisição que podem ser das mais complexas às mais simples, mas o importante é você falar o que você quer que a pessoa faça com aquele conteúdo. A partir do momento que você fez um conteúdo bom, que chamou a atenção dessa pessoa, ela vai estar disposta para fazer aquilo que você tá pedindo, mas você precisa fazer esse direcionamento, tá bom? Não imagina que a pessoa vai fazer as coisas sozinha, porque ela não vai. Uma coisa importante pra gente pensar é que dentro das redes sociais, dentro de qualquer processo, desde o site até a produção de conteúdo, até o direcionamento do lead ali pro seu WhatsApp, a pessoa vai querer ter um mínimo de esforço possível, o mínimo, e qualquer barreira vai fazer com que ela desista de seguir. É assim que a gente tá funcionando hoje em dia. Então a gente precisa sempre facilitar bastante os caminhos. Então quando você tá direcionando, pense em como que vai ser esse direcionamento, pensa como que você pode trazer ela pra mais perto de você, mas não esquece de direcionar, não esquece de levar ela pro lugar onde você quer que ela esteja, tá bom? E aí, além disso, além dessas questões mais técnicas, a gente pode trazer coisas mais gerais, ou seja, não esquece de falar de você, não esquece de falar da sua autoridade, não esquece de falar do seu dia a dia, não esquece de estar ali, além de falar sobre teoria, além de falar sobre assuntos gerais, além de trazer mais essas questões mais técnicas, não esquece de mostrar quem você é no dia a dia como profissional mesmo, não esquece de mostrar o seu espaço, não esquece de permitir que a pessoa entenda quais são as suas questões, permitir que a pessoa entenda quais são os seus assuntos de especialidade e o que você faz. Isso tudo vai criando um movimento ao redor da sua entrega e vai criando um movimento ao redor de você também. As pessoas vão começar a acreditar mais em você e aí com todo esse direcionamento que a gente falou anteriormente, vai ser mais fácil para elas tomarem a decisão de contratar você, de contratar o seu serviço, de contratar, marcar uma consulta com você. Então, num geral, aqui eu trouxe algumas soluções, é claro, mas a gente precisa ter isso em mente, assim. Não esquece de vender. Não tenha medo de ser inconveniente, porque se você tá fazendo isso com carinho, se você tá fazendo isso pensando na outra pessoa, mas entendendo também que é uma questão que você precisa trazer mais pessoas para os seus atendimentos, precisa trazer mais pessoas para se tornarem suas clientes mesmo, faz isso com calma, mas faz. Não esquece de direcionar, não esquece de falar, não esquece de dar a oportunidade da pessoa entrar em contato com você, de colocar um link e de pensar em como que é essa jornada para ela chegar até você. Esquecer de vender é um dos principais erros para quem já tá produzindo conteúdo com constância, ou para quem tá começando ainda a produzir conteúdo, mas não entende como fazer esse direcionamento. Vende, fala de você, fala do seu serviço, e assim a gente consegue sempre lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que nós somos sim a melhor opção para resolver esse problema que ela tem. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e de seguir a gente no Instagram, @conteúdo e tal. Estamos aqui toda quinta e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um beijo!